Vamos falar de duas propriedades que são importantes quando a gente analisa a visão em cores e a visão das coisas de uma maneira geral, quer seja branco e preto ou em cores. Essas propriedades são conhecidas como a intensidade da luz e a frequência da luz. Vamos começar pela intensidade. É claro que se nós tivermos luz com uma intensidade muito pequena, nós não vamos conseguir observar os objetos, porque os nossos órgãos dos sentidos da visão, e agora eu estaria mais falando das células especializadas, né, os cones e bastonetes, eles funcionam a partir de uma intensidade mínima. É um limiar. Acontece é que os bastonetes têm uma sensibilidade cerca de 100 vezes maior do que os bastonetes. 100 vezes maior do que os cones. De forma que a gente perde a visão em cores quando a intensidade da luz é abaixo da intensidade do que a gente chama da intensidade igual àquela da lua cheia. Abaixo disso, simplesmente nós não conseguimos mais ver em cores. Podemos ver, sim, uma visão branco e preto, de forma que é só você se lembrar que no escuro você não tem uma noção das cores. Você vê, quando a intensidade é muito baixa, você vê tudo em branco e preto. A outra propriedade que é relevante é a frequência da luz. Quero lembrar que a luz solar, que é conhecida como a luz branca, ela resulta da radiação emitida pelo Sol, radiação típica de corpo negro, que depende da temperatura, e a intensidade da radiação depende com a frequência, de acordo com um gráfico como esse. Para temperaturas de objetos de aproximadamente 6.000 graus Kelvin, que é o caso do Sol, a intensidade é máxima dentro da região do visível. O que significa região do visível? É uma parte, é uma região do espectro eletromagnético, compreendida entre 4 vezes 10 a 14 Hz, que muitas vezes a gente escreve como 400 terahertz, entre 400 terahertz e 750 terahertz. A radiação eletromagnética, cujo espectro, em termos de frequências, está compreendida entre 400 e 750 terahertz, nós chamamos de luz. Agora, os órgãos dos sentidos, e agora eu queria chamar a atenção, na verdade, para o cérebro. Eu, pessoalmente, acho que o que a gente vê não representa a realidade. O que significa isso? O que nós recebemos, na realidade, é radiação eletromagnética que incide sobre os nossos olhos. E eu já falei antes
do papel do cérebro. O fato é que o cérebro gera um mecanismo mediante o qual ele associa a radiação eletromagnética entre 400 e 480 terahertz como uma cor, a cor vermelha. E eu tenho certeza, cores é uma criação do nosso cérebro. Não há nenhuma razão para acreditar que fótons têm cores, não existe isso. Senão os animais, todos eles, veriam em cores. Não veem. Ainda bem que o cérebro interpreta essa radiação que chega aos nossos olhos e associa essa radiação a uma cor, porque o mundo fica muito mais interessante, colorido, multicolorido, mas é uma criação do cérebro. Ele associa a luz incidente com uma certa frequência a uma cor. A cor vermelha é a cor que está associada às menores frequências do espectro luminoso. Em seguida, temos uma cor alaranjada. Aqui existe uma gradação também, que a gente não está representando aqui, né? Para frequências entre 480 e 510 terahertz. 510 a 530 corresponde à cor amarela, de 530 a 600 a cor verde. O ciano, de 600 a 620, o azul de 620 a 680 e, finalmente, o violeta, de 680 até 750 terahertz. De forma que o Sol emite a radiação envolvendo todas as cores. Todas as cores. Espera aí, mas a luz que a gente vê olhando para o Sol é a luz branca, outra criação do cérebro. Não existe luz branca. A luz branca é uma combinação, é uma soma de todas essas cores. É assim que a gente percebe quando nós temos todas essas cores. A melhor maneira da gente exemplificar isso é fazendo uso do disco de Newton. Nós pintamos um disco com todas essas cores e colocamos agora o disco a girar. E nós vamos ver que, depois de algum tempo, a cor do disco é uma só, a cor branca. De forma que a cor branca é uma combinação de todas as cores. Novamente, uma criação do cérebro. O fato é que, para a gente entender a visão em cores e a visão de uma maneira geral, é bom que a gente entenda desses dois conceitos: a intensidade da luz e a frequência da luz. Na verdade, quando a gente tem a luz com uma frequência bem definida, o nosso cérebro associa aos fótons, à luz eletromagnética daquela frequência, uma cor bem definida.